Olá, no programa de hoje eu converso com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Soraya Vitor. Ela fala sobre a apreciação das contas do governo. Também vamos conversar sobre o índice de atividade econômica divulgado pelo Banco Central. Quem debate com a gente o assunto é o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Alisson Martins. E ainda, o presidente do Sind Receita, Evandro Reis, fala sobre o aumento da arrecadação sem elevar os impostos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. Apesar de aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Assembleia Legislativa, as contas do governo do Estado relativas a 2014 ainda aguardam parecer do Pleno do TCE. Em maio, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Ceará, Eduardo Souza Lemos, entrou com um recurso. O processo ainda aguarda julgamento e para falar sobre essa situação e sobre os números das contas do governo, nós estamos com a conselheira do TCE, Soraya Vitor. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu sou que agradeço a participação no programa. E a gente queria entender um pouco as contas públicas. Eu vi, são 71 ressalvas feitas às contas de 2014 do governador Cid Gomes. Se tem 71 ressalvas, como se aprova as contas tanto no tribunal como no TCE? Veja, essa é uma questão que o tribunal vem se debatendo há muito tempo. O tribunal só aceita, o Tribunal de Contas do Estado, só aceita ou a aprovação no parecer prévio ou a reprovação. Só que uma conta com 71 ressalvas, ela não pode simplesmente ser aprovada sem qualquer informação à Assembleia Legislativa dos problemas existentes. Até porque as ressalvas, elas não se tratam de meras atecnias, elas se tratam de descumprimento à lei de responsabilidade fiscal, à lei orçamentária, aos normativos da Secretaria do Tesouro Nacional, a artigos da Constituição Estadual. E aí eu vou só, para usar um exemplo, que a própria a sua coluna usou há 2 dias atrás, com relação à questão do patrimônio, por exemplo. Então, quando se encaminha as contas, o que é que esse parecer prévio obrigatoriamente tem que tratar? De 3 balanços. Nós temos um balanço patrimonial, um balanço orçamentário e um balanço financeiro. Bom, o balanço patrimonial é onde se encontram todos os bens patrimoniais do Estado. E o que foi que se verificou? Quando se diz o balanço patrimonial está representando as contas o patrimônio do Estado, eu estou dizendo que os bens que estão lá foram efetivamente lançados neste balanço contabilmente corretos. No entanto, se verifica que 50% deles estão com valor ou 0 ou R$1, o que não reflete de maneira nenhuma, tá certo? O que merece uma ressalva. Isso já era uma prática do governo, isso não foi uma característica, uma coisa atípica deste governo? Deste governo, não foi. O que teve realmente de bastante atípico, tá certo, é o cálculo do resultado primário, que o Estado do Ceará adota uma forma de cálculo que é um indicador apenas para o Estado do Ceará, porque em termos de Brasil, ou mesmo aceito pelos investidores, o resultado primário, ele só pode ser medido, tá certo, com receitas primárias menos as despesas primárias, qualquer outro número, além desses, não reflete o resultado primário. Pode até indicar um outro número, um indicador próprio do Estado, mas esse não, Então, isso foi, de fato, a primeira vez que foi efetivamente usado, mas que reflete exatamente a dificuldade que estava o governo do Estado, onde ele gastou efetivamente mais do que estava previsto. Por isso se colocou nessa conta os recursos e investimentos que estavam previstos. Inclusive um número fictício, porque você, quando coloca para abater também um suposto superávit primário de anos anteriores, que também já haviam sido calculados de forma diferente,
ou no mínimo dentro de um conceito próprio do Estado do Ceará, para não usar um termo mais forte, né? Então já mostra que algum problema tinha nessa questão. Mas não são só isso. Numa conta de governo, outro ponto que também deve ser bastante examinado é qual foi a efetividade realmente do governo com relação às suas ações. Nós temos 3 instrumentos importantíssimos para balizar o planejamento do Estado. Nós temos um PPA, que ele é um planejamento de longo prazo. Nós temos a LDO, que disciplina como os recursos estão sendo gastos, e temos a própria lei orçamentária que diz, bom, nesse ano, atendendo a LDO e ao PPA, nós vamos fazer isso. Se nós verificarmos só esse ponto, fere a lei de responsabilidade fiscal, porque não tem custo. Fere a lei de responsabilidade fiscal, porque não aponta exatamente qual foi o resultado. Porque se nós, por exemplo, formos verificar a efetividade da saúde, você dizer que construir um hospital, ela pode não representar o atendimento que está sendo dado à população. E no Estado do Ceará, por exemplo, nós temos um exemplo com relação a essa questão. Nós temos um hospital pronto que não está funcionando. E não está funcionando porque não há recursos que tivessem sido planejados, que também é obrigatório, porque é uma despesa de caráter continuado, a ser, quando da sua implantação, já se ter o valor referente a esse custeio. Conselheira, a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou também as contas do Estado, inclusive deu aval para novos investimentos, como o aquário e outros tipos. Outros estados não tiveram esse mesmo tipo de aprovação, mesmo com essa contabilidade sendo questionada pelo TCE. E a senhora está falando de uma questão real, que é a questão das contas, né, do que tem de efetivo. O que está acontecendo? O governo aprovou porque contabilmente seria aceitável? Ou é uma questão de uma prática? Eu estou perguntando isso, a senhora também teve com representantes do TCU, houve um julgamento do TCU, deve ter uma mudança nas práticas? Certamente. Depois do que já aconteceu. Eu entendo que essa forma como o Tribunal de Contas da União está analisando as contas de governo, isso terá reflexo em todos os tribunais de contas do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Não, o tribunal antes adotava uma prática inadequada, ou não é isso. O que nós estamos querendo dizer é que, cada vez mais, a população está cobrando transparência dos governos. E isso é exatamente o que aconteceu. Quer dizer, as contas agora deverão ser analisadas com um maior rigor e, entre a aprovação e a reprovação, não poderá se utilizar elementos tão elásticos que, com 71 ressalvas, ainda se possa dizer que está tudo regular. Não, né? E a gente vê objetos de ficção. Por exemplo, você dizer que um Castelão custa R$1, um Detran custa R$1, isso não é para ser levado a sério, né? É só para constar. Mas nós temos coisas mais graves. Em ano eleitoral, artigo 42, parágrafo 2º da LRF, ela diz que você tem que ter em caixa aqueles recursos destinados a pagamentos que já estavam planejados, tá certo? Antes do gestor anterior, no período eleitoral. E esse ponto específico, por exemplo, os técnicos do tribunal não puderam aferir. Por quê? Porque as informações não vieram por fonte de receita, nem por elemento de despesa. Então, é uma informação, se por acaso esse número realmente não ficar adequado ao que diz esse artigo 42, parágrafo 2º, isso era motivo, sim, já para se reprovar. No entanto, o tribunal não teve condição por elementos, por falta de elementos. Então, há coisas bastante sérias e que não tem jeito? Tem. O que nós não podemos é, por exemplo, permitir que uma nova LDO está sendo votada, uma nova lei orçamentária está sendo votada na Assembleia, um novo PPA também. Por óbvio que esses problemas, eles alertados da existência deles, tomariam providências de não permanecer, se perpetuar nesse Então já é esperado problema. uma mudança já a partir das aprovações deste ano? Eu não sei, porque eu não sei se a Assembleia tomou conhecimento de todos esses problemas, já que ele recebeu um parecer prévio, tá certo? Que teve como relator o conselheiro Alexandre, ele foi relator designado, né?
dizendo que está perfeito. E que, no máximo, aquilo são ocorrências. O que, de fato, não são ressalvas aos balanços. Não são ocorrências para serem corrigidas depois. Não, foram ressalvas ao balanço e que merecem correção. A questão mais grave que a senhora citou aí foi a questão do déficit primário, do superávit primário, no caso. Porque isso dá uma indicação de que as coisas estão muito bem. E veja, esse discurso fica até um pouco, agora, até mais fácil, né? Por exemplo, naquele momento, talvez nem tanto, mas agora fica muito claro. O governo do Estado aumentou tributos, né? Na medida em que ele aumentou a alíquota, tá certo? Referente ao FECOP de energia, de combustíveis, isso é aumento de tributo, efetivamente, né? Quando aumentou todas as suas taxas, isso também é aumento de tributo. Por quê? Porque, claramente, o Estado não cabe dentro do orçamento. E como fazer esse ajuste? Né? Nós estamos num momento realmente que merece reflexão. Se tivéssemos todo esse planejamento e que o Estado tivesse exatamente cabendo dentro do orçamento, talvez não precisássemos de tantos ajustes como agora estamos tendo que fazer, né? E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco ainda falando sobre as contas públicas do governo do Estado. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. SEBRAE. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. SEBRAE. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Soraya Vitor. E nós continuamos falando sobre a questão das contas do governo. A senhora disse que as contas do governo não cabem, né? Os gastos são muito maiores do que se tem de receita. Quanto maior? Esse é o número de $1 milhão. Mas, na realidade, o que é que se vê, né? E aí, há poucos dias, o próprio secretário da Fazenda, ele deu colocou luzes sobre essa questão. Você tem uma receita crescendo a 3%, no entanto, a despesa de pessoal crescendo a 9%. Isso, por si só, já diz alguma coisa, até porque pessoal é 60% de todo o orçamento do Estado. Então, nós temos mais de 50% do orçamento crescendo a uma taxa muito maior do que a própria receita está crescendo. Já por aí se tem. Isso faz com que os investimentos sejam cada vez menores e como nós estamos tendo também uma pressão do governo federal ao não repassar para os estados, então agrava cada vez mais a situação do Estado com relação a esses recursos que terão muito mais dificuldades de serem encaminhados para o Estado. Contingenciamento será algo realmente que eu entendo que nós ouviremos cada vez com mais frequência esse tipo de discurso. Até porque o próprio governo do Estado vai ter que também se planejar, ele vai ter que fazer mesmo o orçamento aprovado, ele tem que ir acompanhando o crescimento da receita e contingenciando o que for frustrado com relação a essa questão de receita. Entendo que a máquina do Estado do Ceará para arrecadação ela está muito bem azeitada e aí é um ponto bastante positivo para o secretário Mauro Filho, tá certo? No entanto, isso se esgota em algum momento. Então, é preciso realmente que se adote providências no sentido não só de azeitar a máquina com relação à receita, mas também de dar um profundo olhar de como resolver todas essas questões relativas também à despesa. Conselheira, com relação a essa questão do pessoal, os terceirizados entram nessa conta? Não entram. Isso Esse é 9% entra? É muito grave, porque nós temos várias situações de terceirizados. E só um detalhe, tá certo? Que aí eu faço questão de dizer que nessas 71
ocorrências, recomendações que foram tratadas pelo Tribunal de Contas, eles não aceitaram uma que eu fiz com relação a terceirizado e que é muito grave. Até porque nós temos terceirizados desenvolvendo atividade fim no Estado. Ou seja, esse pessoal faz realmente parte da força de trabalho das instituições públicas e eles não são considerados, ou, para não fugir da verdade, eles são parcialmente contabilizados, tá certo? Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que significa dizer que esse número é muito maior. E, além disso, nós temos um outro agravante no estado do Ceará, que é a questão que também não é contabilizado para efeito de Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os pensionistas. Todos os pensionistas que são pagos hoje com recursos do Subsec, que é o nosso sistema de previdência, eles não são contabilizados para efeito de Lei de Responsabilidade Fiscal. E como já se teve que dar um alerta ao Estado com relação a esse número, então já se vê que há realmente um estrangulamento nessa questão. Se somar os terceirizados, os pensionistas, ao que existe efetivo no Estado, quanto se ultrapassa a Lei de Responsabilidade Fiscal? É possível. Eu não tenho esse número, mas é algo que merece ser feito esse estudo. Porque essa questão da terceirização, ela é uma questão que ela fica muito solta. E os contratos também, eles não têm uma clareza muito grande ao objetivo a que servem, né? Então fica realmente bastante difícil se fazer qualquer estudo sobre essa questão. Mas é preciso, logo no início, aí, ano 2007, 2008, o governo do Estado fez muito planos de cargos e carreiras, e um dos pontos que sempre era tratado nesses planos, que eu achava estranho, era vamos extinguir cargos, né? O que é que acontece com isso? Quando você extingue cargo, aquele cargo, ele não, como é substituição de mão de obra, ele passa a não contar para a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma forma, tá certo, de aliviar o limite de Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí nós temos problema, não é só no Executivo, em todas as áreas, Justiça, Ministério Público e tudo, o limite é um limite que precisa de atenção, né? Dentro desse parecer prévio do tribunal, uma das recomendações que vão ser votadas no pleno do tribunal é a recomendação para se chamar os secretários, se interpelar os secretários, os gestores dessas contas, já que não é possível interpelar o governador, com relação às ressalvas feitas pelo tribunal. O tribunal blocou essas ressalvas, né, em 6 pontos, para se interpelar. Que recomendações estão sendo feitas? Eu sei que são muitas, mas eu queria que a senhora sintetizasse quais são os pontos centrais dessas recomendações que os secretários vão ter que refazer suas práticas. Logo, um primeiro ponto, tá certo, de tudo que você disse, podia ser verdade até algum tempo atrás, mas deixou de ser após as contas do governo federal. Veja bem, a presidente Dilma, ela foi ouvida pelo Tribunal de Contas da União. Porque nós, quando tratamos de conta, as contas, se for olhar a Constituição, contas nem do governo, é do governador. É contas do presidente da República. Então, quem deve ser ouvido é o presidente da República, quem deve ser ouvido é o governador do Estado, que é ele que encaminha. Isso aqui é a prestação de contas dele, de todos os recursos que eu recebi 24 bilhões, esses 24 bilhões, como foi que foram gastos? Como foi que eles foram contabilizados? Eu mostro como utilizei através das leis orçamentárias e da contabilidade. Eu não sou contadora, mas sou uma pessoa fã da contabilidade, que eu consigo enxergar em números o que foi feito e o que não foi feito. Conselheira, no caso da presidente Dilma, ela foi reeleita. Eu já entendi. No caso do governador Cid Gomes, ele não foi eleito. Ele teria que ser chamado? Seria o governador Camilo? Eu não estou aqui dizendo nem que sim, nem que não. Eu estou só dizendo o que foi que aconteceu com o governo federal. O governo federal, quem foi chamado a responder aqueles 12 pontos? A presidente Dilma. É lógico que ela faz isso através dos seus assessores. Enfim, o que o Tribunal de Contas fez, ao reunir em 6 processos, o que foi que ele fez?
verificou, e só aquelas que dizem respeito ao que os técnicos levantaram. Quer dizer, a terceirização está fora, e as organizações sociais estão fora, tá certo? E uma série de outras questões não foram colocadas, que foram colocadas só no meu relatório. Enfim, então, várias secretarias vão receber. Secretaria de Segurança Pública, por quê? Porque o programa de segurança pública não efetivou-se. Então, vai ser ouvido com relação a isso. Secretaria de Recursos Hídricos, porque, por incrível que pareça, no ano de 2014, o terceiro ano de seca, ficaram recursos sem utilização. Não se justifica que, num período onde se tem um estresse hídrico, se possa ainda deixar recursos sem a utilização. A Procuradoria-Geral do Estado, com relação à questão de licitações, Secretaria de Saúde, exatamente todas essas questões de limites e valores, consórcios e etc. A Secretaria de Planejamento, todos esses instrumentos que estão à revelia da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ou não estão atendendo, ou sequer são tratados. Só para efeito de exemplificação nessa questão, nós temos a questão dos riscos que são colocados na lei, e é preciso que a Secretaria de Planejamento diga onde é que serão utilizados esses recursos. Né? E isso não acontece, não é dito, não tem uma regra de como essas questões serão usadas. Né? E a Secretaria da Fazenda, por conta de várias dessas contabilidades. Então, isso foi feito, mas isso daí é uma representação fora das contas de governo. Não tem nada a ver com as contas. Tem a ver porque foram tiradas de lá. Quando nós votamos com ressalva, era para que essa discussão fosse feita lá na Assembleia, que é onde, de fato, as coisas poderão ser alteradas. A questão política, que o tribunal tem uma questão de veja, não é por um mero voluntarismo meu. É o que está lá na Constituição. Quem é o responsável constitucionalmente pela fiscalização? Mas isso já passou, né, secretária? Aí eu... Aliás, eu estou chamando a senhora de secretária, mas a senhora é conselheira do Tribunal de Contas. Com relação a chamar os secretários para apresentação e para correção dessas contas, isso ainda vai passar pelo pleno do tribunal? E isso já aconteceu, por exemplo, nas contas de 2011, que eu fui relatora também. Aqui nesse caso foram abertos 6. Naquele momento foram abertas 5 processos, tá certo? Ou seja, um pouco menos do que esse, mas foram abertos, ainda hoje não foram julgados. Então, esse tipo de trabalho, ele precisava ter uma questão mais efetiva. Eu acho que o que nós precisamos agora é tornar com que isso aqui seja efetivo, porque abril do ano que vem, nós vamos estar recebendo novamente as contas agora desse governo. Possivelmente elas virão com os mesmos erros, porque até agora nós ainda estamos discutindo o que fazer. Né? A questão não é só erro hoje, né? A questão é o efeito disso. Isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, e se a gente vai ter condição fiscal para manter. Que nota a senhora daria hoje para as contas do Estado? As contas de 2014, elas estavam realmente, pelo próprio número, usando o dos técnicos, 71 ressalvas. Olhando as que eu fiz, 81 ressalvas. Por si só, isso já indica que o governo do Estado vem reiteradamente repetindo os mesmos erros. Então, fica muito difícil você dizer que essas contas podem ser aprovadas simplesmente sem nenhuma Então, tem que mudar as práticas de apresentação das contas públicas. Com certeza, acho que esse vai ser uma reflexão que nós vamos ter que enfrentar no tribunal. Nos tribunais de contas do Brasil como um todo. Não estou falando também só do Estado de Ceará. Acho que é uma reflexão que nós vamos precisar fazer, porque entendo que a sociedade está pedindo mais. Está pedindo mais transparência, está querendo entender. Eu nunca discuti tanta conta de governo como esse ano. Mudou a postura. Mudou a postura, né? Quem queria saber de conta de governador? Ninguém. Hoje em dia está na pauta do dia. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Sucesso aí nesse entendimento para a gente conseguir ter clareza, né, do como acontecem as contas e o que existe de efetivo nessas contas. Eu é que agradeço o espaço, porque entendo que as pessoas que estão interessadas vão prestar atenção e, no mínimo, vão ficar com aquela centelha da dúvida e vão atrás. Esse é o meu objetivo, que as pessoas procurem
quanto mais as pessoas procurarem, melhor será o nosso trabalho. E talvez a gente pague menos imposto, quem sabe? Uma esperança. Tô nessa. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. Estamos de volta no Povo Economia. Confira agora as opções de cursos da Agenda Sebrae da semana. Agenda O Povo Economia. No mundo dos negócios, investir em capacitação é primordial. Por isso, fique atento à relação de cursos disponibilizados pelo Sebrae Ceará. Os interessados em investir em relacionamento com o consumidor, o Sebrae Ceará oferece o curso de atendimento, Como Conquistar o Cliente. A formação acontece de 26 a 30 de outubro. No mesmo período, também será oferecido o curso Etiqueta Corporativa e Marketing Pessoal. O período é de 26 a 30 de outubro. Agora, se você quer investir em um curso de gestão, o Sebrae oferece a formação A Arte de Liderar Pessoas, um diferencial competitivo, também no período de 26 a 30 de outubro. Para mais detalhes sobre os cursos e outros serviços, basta procurar a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site www.ce.sebrae.com.br. Agenda O Povo Economia. Apoio Cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. O índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central, que mede a saúde da economia, subiu 0,60% em agosto em comparação a julho deste ano. E no acumulado do ano, aí sim, vem os problemas acontecendo. Houve uma retração de 8% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado. E para fazer o cálculo, o Banco Central usa dados da indústria, do setor de serviços, da agricultura. O índice é uma prévia do PIB e a soma, que é a soma dos bens e serviços do país. No Nordeste, houve uma elevação de 0,19% na margem nessa série sem a sazonalidade. Já na série observada, houve uma queda de 1,85%, com o IBC Nordeste passando de 152,33 pontos para 149,51 pontos. E para falar sobre este tema, nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Alisson Martins, que vai discutir com a gente o que aconteceu na economia do Nordeste, que demorou a sentir a crise, mas agora os impactos estão chegando. Alisson, apesar do tema árido, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Neila, pelo convite. Estamos sempre à disposição. O que está acontecendo na economia do Nordeste? A gente demorou mais a sentir a crise e agora o impacto vem acontecendo. Qual foi o setor que gerou essa redução, por exemplo, aqui no caso do Ceará, 8% no mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado? Nelo, o que nós observamos é que existe uma crise de expectativas muito grande, né, na economia brasileira, depois, né, repercutiu na nordestina e agora na economia cearense. Quando nós observamos os dados e que a gente tenta identificar de onde veio essa queda de 8%, né, no nível de atividade medido lá pelo Banco Central, nós observamos que praticamente todos os setores, todos os segmentos, tá, estão nesse nível de retração. Por exemplo, se nós pegarmos indústria e serviços, né, por exemplo, aqui da nossa economia cearense, que é 96% do PIB, só a indústria, tá, em relação, tá, desse mês de agosto, em relação do ano anterior, caiu 10%. E o setor de serviços caiu 2,5%. Então, o setor de serviços caiu, mas foi aquele que ajudou meio que contrabalancear esse número, né? E quando nós descemos em detalhes, né, dentro do segmento da indústria, tem alguns setores que são preocupantes. Tá? Por exemplo, o setor têxtil.
O setor têxtil, Neila, caiu 36% de agosto de 2015 em relação a 2014. No comércio, né, por exemplo, as vendas de eletrodomésticos, que é a gente pode falar que é o elemento-chave do modelo de consumo, né, que o Brasil vinha adotando nesses últimos anos, caiu 15%. Então, assim, são números que chamam bastante atenção e nos colocam, né, numa situação preocupante, né? O final do ano está chegando e as previsões não são tão boas, né? Alisson, o que está acontecendo na economia? O que tem de real e o que tem de sentimento nesse comportamento de mercado? A gente sabe que existe uma crise política, existe uma questão de governo com dificuldade para pagar suas contas, não só do governo federal, mas do governo dos estados também, com dificuldade de pagar suas contas. Isso é o principal, é o que tem mais desmotivado a economia, ou esse sentimento de caos em função das investigações? O que existe realmente de real e de sentimento assim que acaba baixando a expectativa, as pessoas reduzem os investimentos? Realmente o que nós percebemos é que a crise política, né, ela transbordou de uma maneira que afetou assim, frontalmente o lado real da economia. O empresário, ele investe quando ele vê um ambiente atrativo, tem um ambiente de negócios, né, que tenha rentabilidade. O consumidor vai às compras quando ele tem o seu emprego garantido, quando o seu salário real está crescendo. Isso, infelizmente, não é o que está ocorrendo, né? Essa crise de expectativas, ela está trazendo efeitos danosos para a nossa economia e que esse lado fiscal que o governo coloca, tá, na minha opinião, é um elemento importante. Mas ele não vai resolver todas essas nossas mazelas que nós estamos hoje, né, nos deparando na nossa economia. É preocupante, por exemplo, as projeções da economia brasileira de crescimento, na verdade, de retração de 3%, 3,5% para 2015. E nós lá do Conselho Regional de Economia, nós fizemos lá uma projeção também para a economia cearense, e nós projetamos uma retração também de 2,3%. Em 2015? Em 2015. Então, é o lado político, o lado das expectativas, e isso está interferindo diretamente no dia a dia. Tá? O empresário não vai mais ao banco fazer mais investimentos, né, pedir mais empréstimos e financiamentos, isso a gente vê que os números de saldo de crédito estão caindo. O consumidor também não vai, né, fazer suas compras, como por exemplo de eletrodomésticos. Então, nós estamos num ciclo vicioso da economia, que a gente precisa... Isso é fruto de uma dependência muito grande do Estado? Muito dependente do governo para fazer girar a economia? Neila, assim, o governo é um elemento sinalizador, né, da economia. Na medida em que o governo diz, eu vou retrair meus gastos, meus investimentos... Né, vou deixar de investir, tirar os incentivos... E isso passa uma mensagem muito forte para o mercado. Dentro da nossa conta lá de PIB, né, em que o gasto do governo é um dos elementos centrais, ele não é o maior, mas é um elemento forte e sinalizador para a economia como um todo. Isso, né, o governo hoje tem muitas dificuldades de aprovação, por exemplo, de algumas medidas, né, na Câmara e no Senado. Esse pacote fiscal que foi lançado tem uma forte crítica, porque ele não tem nada de estrutural, né? Isso é bem comentado, porque se você olhar lá dentro dos itens lá do pacote fiscal, o que ele tem? Ele tem basicamente a CPMF. E será que a CPMF é um imposto que vai trazer conforto, tá, para as contas do governo? Eu, particularmente, eu sou da equipe que torce mais por outro tipo de imposto, como, por exemplo, a CID, tá, que é a contribuição lá sobre os combustíveis. A CID ela tem um efeito inflacionário maior, tá? Isso é claro, mas ele tem uma repercussão menor dentro da sociedade do ponto de vista financeiro. Imagine você, cada pessoa que for fazer qualquer transação financeira, você vai ver lá a CPMF lá, estampada lá no seu extrato bancário, né? Enquanto que a CID, ela fica, como é um imposto indireto, ela tem um efeito, tá, menos frontal, né, à sociedade. E eu acredito que pode ser uma alternativa, inclusive do ponto de vista institucional. É uma maneira até mais fácil de ser aprovada, não precisa passar pela Câmara, e sim por um decreto. Assim, são questões que o governo tem de pensar, né?
E, assim, nós estamos numa situação em que o ministro da Fazenda, né, a cada semana, vem notícias que vai cair, não vai cair, e isso traz uma instabilidade muito forte. Né? A exemplo do dólar, taxa de juros, você olha a Um efeito especulativo também muito grande em cima disso. A especulação está num nível altíssimo, né? Isso traz prejuízo para a nossa economia. Né? Com relação a esse cenário todo muito conturbado, Alisson, o que pode ser feito? A gente sabe que um pacote fiscal duro como esse de corte de gasto retrai a economia. A economia precisa crescer. Há um paradoxo aí, né? A economia precisa crescer, corta gastos. Quanto mais se corta gastos, menos cresce. Então, seria necessário, junto a esse pacote, ou seria necessário realmente um pacote no primeiro momento de cortes violentos, sabendo que vai se reduzir a economia como um todo para depois se recuperar? Ou haveria condição de se criar alguma forma de incentivo nesse momento? Acho que esse deve ser um dos grandes dilemas do ministro Joaquim Levy e da presidente Dilma, tanto que todos os dias se comenta se deveria se fazer alguma coisa nesse sentido ou não. Eu penso o seguinte, o pacote fiscal, ele é válido, tá? A gente tem de buscar o superávit primário. Até porque você gastou demais, até porque você não pode gastar mais do que recebe, mas medidas em que melhore o ambiente de negócios, ela tem de ser feita. Né? Hoje nós temos um ambiente terrível. Né? Por exemplo, medidas de simplificação tributária, né? Que é uma pauta que já há muitos anos vai e volta, acho que devem ser colocadas agora. Por exemplo, essa questão do Simples Nacional, que está lá para as micro e pequenas empresas, na minha opinião, é uma medida fantástica, porque isso facilita o empresário no dia a dia, né, ao trato lá dos seus impostos. E por que não avançar para outros campos, para outros segmentos, né, para média e para grande empresa? Já está sendo abordada essas possibilidades. Né? Outras questões mais institucionais, jurídicas, como, por exemplo, a própria questão de arrecadação. Né? Hoje se faz um barulho imenso para um pacote fiscal de 60 bilhões, 60, 65 bilhões. Mas só em estoque de dívidas, o governo tem R$1 trilhão, né, em estoque, que pode ser recuperado melhorando os mecanismos de recuperação de dívida. Né? Então, assim, o ambiente de negócio realmente está muito ruim e as reformas devem ser colocadas em pauta. Reforma tributária, reforma da Previdência, tá, que é um dos componentes que mais levam, tá, o nosso dinheiro, né, o nosso orçamento, e câmbio e juros. Tá? Todas questões muito polêmicas para um governo frágil resolver. Isso. Câmbio é preciso, é necessário que ele esteja desvalorizado mesmo, tá? Até porque hoje as indústrias têm muitos estoques, então se você elevar o dólar, ele não afeta os preços no primeiro momento, vai ter um time aí de absorção. Tá? E a questão dos juros, ela tem de ser colocada da seguinte maneira. Tem muitos comentários que dizem, não se baixa a taxa de juros por decreto, mas se baixa a taxa de juros para salvar o país. Um estudo do Conselho Federal de Economia mostra que 1% de elevação da taxa de juros repercute em 25 bilhões de reais no ano, né, no orçamento do governo. Então, assim, se o Copom, né, está com essa política, tá, de elevação ou manutenção de taxa de juros no nível, um patamar muito alto, isso prejudica sensivelmente as nossas contas do governo. Né? Então, são basicamente esses 4 pontos, né? Reforma de Previdência, reforma tributária e medidas de câmbio e de taxa de juros poderão levar o país ao crescimento, além do pacote fiscal. Né? A questão é ter condição política para efetuar alguma coisa no momento como esse, passar no Congresso, fazer políticas nesse sentido, realmente... Realmente o governo ele está numa situação muito complicada, né, do ponto de vista de aprovação de medidas, e isso é que traz as expectativas para o lado negativo. E é isso que né? gera o pessimismo na economia. Alisson, muito obrigada pela sua participação. Sempre agradeço estar aqui presente, e o nosso trabalho do Conselho Regional de Economia é trazer essa informação para a sociedade como um todo. E alguma esperança, por favor, né, num momento como esse. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae.
Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. O Povo Economia. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia. Em vários estados brasileiros já se fala em aumento de impostos para minimizar os efeitos da crise nas finanças públicas. O discurso também está sendo adotado pelo governo federal. E aqui no Ceará, a promessa do secretário de Fazenda do estado, Mauro Filho, é de aumentar a arrecadação sem elevar os tributos. Na Assembleia Legislativa, a oposição promete barrar qualquer proposta que onere o bolso do consumidor. E para falar sobre o assunto e o que pode ser feito para melhorar a receita do Estado sem elevar, ou do governo federal, sem elevar impostos, nós estamos aqui com o presidente do Sindi Receita, Evandro Reis, que vai discutir com a gente algumas possibilidades. Olá. Seja bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse debate. Eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e eu trouxe aqui dados para que a gente discuta, para serem apresentados em relação à arrecadação federal. E tem uma similaridade com o que você tocou em relação à arrecadação do Estado. A gente viu no bloco anterior uma retração da economia, isso refletiu também na arrecadação. Inclusive dos estados também, e dos municípios, sim, de de todos. uma maneira geral. No Fisco Federal, para se ter uma ideia, houve uma retração de 2,5% de janeiro a agosto desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Né? E a gente, entre as medidas que o governo federal propôs ao Congresso Nacional, que está lá o pacote fiscal, existe a necessidade de uma economia, cortes no orçamento, que representam 26 bilhões de reais, e existe também, digamos assim, uma expectativa de uma arrecadação com a volta da CPMF, só que de uma maneira diferenciada, de 40,2 bilhões de reais. Né? A diferenciação da CPMF, agora, caso ela retorne, seja aprovada, é porque ela seria diretamente ligada agora à questão da previdência social. Né? E, ao mesmo tempo que o próprio governo federal coloca essa necessidade desse incremento desse ajuste fiscal, o Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal fez um estudo diante da experiência da atuação do analista tributário na Receita Federal, e o projeto da gente, se a gente fosse resumir no slogan, seria mais receita, menos impostos. E como se faz isso? Eu acho que todos os estados querem saber, porque aumentar impostos significa reduzir a movimentação econômica, as pessoas tendem a restringir consumo quando aumenta impostos, porque encarece qualquer tipo de produto. Qual a mágica? Existe uma mágica para isso? Não existe mágica. O que existe na realidade, no panorama desse, quando se fala na questão tributária, é a questão de você analisar a realidade. Vamos falar aqui de créditos tributários que a Receita Federal cobra. E, no caso, os que ela ainda pode cobrar, aqueles que ainda não prescreveram ou os que ela não pode mais lançar porque decaíram, em torno de 5 anos. Tem algumas situações específicas que podem alongar isso. Diante desse cenário, dessa quantidade de créditos tributários, imagine aí que, em média, a Receita tem 5 exercícios de créditos tributários, em média, em que ela vai acumulando daquilo decorrente do seu trabalho em que ela lança, ou que o contribuinte declara, aquilo que ela realmente reverte em arrecadação para o governo federal, efetiva. Se a gente analisar esse cenário, hoje em dia, isso reflete nos últimos 5 anos em média, a Receita Federal tem represado 1 trilhão e 486 bilhões de reais. Esse número é muito alto. E por que não se consegue arrecadar esse recurso? Falta gente, falta máquina, falta eficiência? O que está acontecendo? Eu gostaria de ressaltar que eu faço parte do corpo, do servidor público concursado da Receita Federal, e eu tenho 29 anos e meio de casa, e eu sempre me senti que eu trabalho e atuo num órgão de excelência. É um trabalho difícil, mas é um trabalho em que a Receita Federal, eu acho que ela pode, enquanto organismo, enquanto órgão de auxílio ao governo federal, ela pode se debruçar sim sobre isso, e ela pode melhorar muito essa questão. Né? Ela pode melhorar bastante isso. Porque o número de 1 trilhão 486 bilhões é um número assustador.
ainda mais diante da necessidade de ajuste fiscal e com a expectativa que seria o ingresso ou o reingresso de um novo tributo, a CPMF, a expectativa é que ela gere 40,2 bilhões. Para se ter uma ideia, a Receita Federal ela tem créditos tributários prontos para serem cobrados. São aqueles créditos tributários que o contribuinte já desistiu de recorrer, onde ele não tem mais o que alegar, já foi dado todo o amplo direito de defesa a ele, todos esses prazos estão esgotados e existem 246 bilhões de reais. E por que não se arrecada? Por que o governo não vai atrás desses valores? A questão precisa-se de luz no órgão para que a gente discuta. E essa é a proposta dos analistas tributários, através do Sindirreceita, para melhorar essa forma de cobrança. Tem algumas coisas que depende de legislação, mas o Sindirreceita e os analistas tributários estão propondo coisas de imediato. São coisas de gestão mesmo, né, para melhorar a eficiência do órgão. A Receita Federal, do que entra, a parte que realmente entra oriunda do efeito de fiscalização, no caso do auditor fiscal, é aquilo que o contribuinte naturalmente recorre e aquilo que o contribuinte ganha, no caso o Estado perde, ou seja, o efetivo que entra na arrecadação federal é apenas 2%. Os outros 98% são decorrentes do que se chama de uma arrecadação espontânea. E a fiscalização é importantíssima para o órgão. Claro que é. Ela tem que ser mais privilegiada e incentivada, sim. Porque é esse efeito de fiscalização que faz com que nós tenhamos um efeito de uma arrecadação espontânea bastante elevado. As duas coisas têm que caminharem juntas, para e passo. Mas a Receita precisa, nesse momento, e essa é a proposta do sindicato, ela olhar para a parte do controle dessa cobrança do crédito tributário. A Receita é um órgão fiscalizador? Claro que é, e tem que continuar sendo. Mas ela é um órgão também prioritariamente arrecadador. Esse dado revela isso. E a atuação do analista tributário é essa. É nessa cobrança efetiva desses créditos tributários. É mais fácil criar um novo imposto do que arrecadar? Mesmo a Receita sendo um órgão de excelência, como você falou? Não é fácil porque a gente vê o cenário político. Existem muitos cenários para se analisar isso. Se fosse tão fácil, provavelmente a CPMF já estaria aprovada. A CPMF é um imposto fácil de ser cobrado. Por quê? Porque ela independe do esforço de arrecadação, né, que vai na contramão desse que está represado. Porque ela é feita no ato. Né? Ela seria semelhante àquela retenção na fonte do assalariado. Né? Ele nem vê esse dinheiro. Então a CPMF vai atuar isso, dentro das instituições bancárias. Mas a proposta do sindicato, que é muito maior do que isso, dos analistas tributários, é em torno desses créditos tributários. Né? Uma das ações. Primeiro são implementar ações de cobrança imediata. Né? O analista tributário, ele é uma categoria, um cargo de nível superior, que faz parte da carreira de auditoria da Receita Federal, divide a carreira de auditoria da Receita Federal equitativamente com o auditor fiscal da Receita Federal. E a primeira questão que os analistas do sindicato colocam é uma melhor realocação da mão de obra. Por exemplo, e aqui entra não só a Receita, entra o governo federal. Uma das restrições de corte de orçamento é em relação a concursos públicos. Né? Pra você ter uma ideia, hoje em dia, ativos na Casa de Analistas Tributários são um pouco mais de 7.200, contra 10.500 auditores fiscais. Existe um número maior de auditores fiscais, um número menor de analistas tributários. Uma das questões necessárias é uma inversão dessa pirâmide. E mudar toda essa sistema. E a realocação. Porque você tem uma ideia, um cargo quando é criado como cargo de analista tributário, ele tem um número de vagas que o governo define como ideal. Hoje em dia, ocupadas na Receita Federal em relação ao analista tributário, são apenas 40% dessas vagas. Então, na hora que você quer fazer uma economia de não ter concurso, isso tem que ser analisado. Tem que ser repensado. Tem que ser repensado. Infelizmente, nosso tempo esgotou, mas nós temos muito assunto para discutir e tentar melhorar, né, a arrecadação, sem criar impostos. Ninguém aguenta mais isso. E, no caso, tem muita coisa para a gente se debruçar. E o Povo Economia de hoje fica por aqui. Você pode acessar o conteúdo exibido hoje no portal tv.povo.com.br/Povo Economia. Assiste o programa também nos horários alternativos, no sábado às 3 da tarde, às segundas às 11 da manhã. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá!
O Povo Economia. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará.